Olá, pessoinhas! Como estão vocês? Estão bem? Espero que sim. E também no Corações Doramas com a Thay, eu gosto de dar risada sobre cada filme dorama. E hoje eu vim falar um pouco sobre algo que, eu percebi bastante aqui nesse dorama, né? E me fez lembrar de uma situação que eu vivi, né? Porque, aqui a gente vê que o professor, ele tá sempre, né, meio que negligenciando a própria esposa. Né? Eles não dormem juntos há 13 anos, a gente descobre depois que ela passou por vários abortos espontâneos e também teve, quando ela tentou, né, in vitro e tal, e mesmo assim não deu certo. E a amiga dela falando que em nenhum desses momentos ele esteve presente do lado dela, né, ele estava ali apoiando ela e tal. Ele estava só se importando com ele mesmo, como sempre a gente vê aqui, né? Mas, eu fico olhando, assim, em vários momentos que eu vi essa situação, eu fiquei pensando, cara, sabe, um pouquinho, assim, de pensar no outro seria legal, né? Porque, eu falo sempre aqui em questão da gente ter responsabilidade emocional, né? Em questão da gente ter maturidade emocional. Mas eu acho que é diferente de você meio que olhar e perceber o que realmente é, né? Porque eu estive do lado, dos dois lados praticamente. Do lado que foi machucado e do lado que machuca. Porque quando a gente não tá totalmente bem com a gente mesmo, a gente acaba machucando as outras pessoas, né? Então, eu vivi um bom tempo sendo machucada. E quando eu decidi, tomei a coragem de partir, né, eu não peguei tempo para me poder recuperar, sabe, de tudo que eu passei. Então ali eu fui, né, meio que inconsequente da minha parte de colocar outra pessoa numa história onde eu não estava preparada para estar, né, onde eu não estava preparada para estar. Então, quando essa pessoa chegou, no começo foi tudo muito legal, né? Tudo muito bom e tal. Mas depois eu comecei a mudar, porque pequenas atitudes acabavam por me levar ao passado. E eu não estava totalmente bem ainda. Então, muita coisa, às vezes, sabe, não era nada e eu simplesmente ficava pensando em mil e uma coisas na minha cabeça. Só que a diferença é que eu olhei e vi que a outra pessoa não estava bem com isso, que ela estava sofrendo com isso, que ela estava magoada com isso. Então eu cheguei para ela, chamei ela para conversar e ali eu decidi colocar um ponto final, sabe? Porque eu falei que eu via que eu estava machucando a outra pessoa, que eu estava machucando ela e que isso não era quem eu era, sabe? Eu tô machucando alguém que é muito especial, que é muito incrível, mas essa pessoa não é quem eu sou. Eu não gosto de estar machucando ninguém, eu não quero estar machucando ninguém. Não é porque as pessoas fizeram comigo que eu vou fazer com as outras pessoas. Só que em determinado tempo, em algum momento, né, a gente acaba se tornando para alguém o que essa pessoa é, o que a outra pessoa foi pra gente. Né? Não porque a gente quer e não porque a gente é uma pessoa ruim, sabe? Mas é porque a gente não dá tempo ao tempo. E o meu caso foi esse, eu não dei tempo ao tempo de me curar, eu não respeitei o meu tempo e acabei colocando outra pessoa nisso. E só que a minha diferença para a diferença desse professor é que ele queria que a mulher ficasse do lado dele ainda. A gente vê que quando ela vai embora, ele fala, não vai embora. Mas pra que ele queria ela do lado dele? Sabe? Pra continuar menosprezando ela, pra continuar negligenciando ela, o que ela sentia? Não fazia sentido. No meu caso, eu vi, ele sabia que eu não estava fazendo bem, só que ele não tinha coragem de chegar para mim e falar, ou então chegar para mim e terminar. E eu sabia que ele não ia fazer isso, porque ele queria estar comigo, né? Mas para ele estar comigo, ele ia ter que sofrer. Até eu conseguir me recuperar, eu ia machucar muito os sentimentos dele. Então eu virei para mim mesma e falei,
isso não é quem eu sou. E eu não vou fazer uma pessoa inocente passar por algo que outra pessoa me fez passar. Então eu cheguei, como eu falei, conversei e terminei tudo. Porque a gente tem que ter a maturidade e a responsabilidade pelos sentimentos dos outros, sabe? A gente tem que entender que a partir do momento que a gente entra num relacionamento, não é só você, não é só os seus sentimentos, é os sentimentos das outras pessoas também que estão envolvidas com você, sabe? Se você tá fazendo algo que você tá vendo que tá machucando o outro, e que se o outro fizesse você não gostaria, então para de fazer. Porque não tem como você fazer algo que se o outro fizesse você não gostaria. Sabe? Aqui a gente vê que ele muitas vezes está ainda ligado, né, ao amor, ao primeiro amor dele. E nisso acaba que ele não consegue enxergar. Ele acha que o que ele está fazendo sabe, não está fazendo nada, é normal, vivendo a vida. Mas se ele tivesse um pouquinho mais de responsabilidade, eu acho que ele nem teria entrado nesse relacionamento com a terapeuta. Por quê? Porque ele entenderia que ele não gosta dela. Ele ainda gostava da outra, sabe? Então ele iria dar o tempo que ele precisasse para superar a outra pessoa e entraria nesse relacionamento com ela depois de cabeça erguida, né? Então, gente, é o que eu penso, tá? Eu tô contando aqui pra vocês, eu não sei se eu já falei isso aqui sobre essa história minha e tal, mas essa história, né, Notas da Última Fila, me fez lembrar desse momento, me fez lembrar dessa história minha, porque momentos em que você precisa entender que você não tá fazendo bem a outra pessoa e que você precisa deixar ela ir se ela não tiver coragem de fazer isso. Sabe? Você tem que chegar e colocar um ponto final. Porque não é quem você é, não é quem você quer ser. Você não pode ser egoísta ao ponto de querer ter uma pessoa que é uma pessoa incrível do seu lado, né? Só para que aquilo te faça sentir bem enquanto a outra pessoa está se sentindo mal. Sabe? Ela faz você se sentir bem. Você, a pessoa cuida isso, de mim. Mas você tá machucando a outra pessoa com certas atitudes suas. Então, presta atenção, né, no que você tá fazendo, em como você tá reagindo a certo relacionamento. Porque não vai, sabe, fazer bem pra você no final. Tem gente que não se importa, tem gente que tá pouco se importando com isso, tem gente que tem tudo nas mãos, né? E muitas das vezes relacionamento que a gente sofre bastante, muitas das causas é isso, né? A gente se doa bastante a outra pessoa e a outra pessoa não sabe valorizar, só faz a gente sofrer e ela não tem coragem de mandar a gente embora e a gente também não tem coragem de pedir para ir embora, né? Pedir não, terminar tudo que tem para terminar. E muitas vezes a gente fica preso nesse ciclo. Só que essa pessoa que te fez sofrer não tem nada a ver com a outra pessoa que tá chegando. Sabe? Essa pessoa é uma pessoa nova, uma pessoa diferente, que talvez queira realmente construir algo com você. Mas se você não vê potencial naquilo, se você não gosta daquilo, então não seja egoísta e coloque essa pessoa do seu lado só porque você quer se sentir bem, tipo, você quer se sentir como você nunca foi tratada. Porque não vai funcionar. Não importa, não vai funcionar. Tá? Eu acho que foi uma experiência que eu passei e me fez entender esse ponto de relação de ter responsabilidade emocional com a outra pessoa. Ele queria que eu ficasse, talvez a família dele queria que eu ficasse, mas eu sabia que eu não podia ficar, porque se eu ficasse, eu me sentiria bem, porque ele faria eu me sentir bem, mas ele não se sentiria bem, porque eu estaria machucando ele dia após dia. Então, eu olhei para esse ponto e falei, não dá mais. Não dá para continuar assim, eu tô me tornando alguém que eu nunca quis ser. Alguém que machuca o sentimento dos outros, tá? Então, vamos prestar um pouquinho mais de atenção nisso, né? Ter um pouco mais de responsabilidade emocional, maturidade emocional é importante, porque a gente tem que olhar para os nossos sentimentos, mas também temos que olhar para os sentimentos dos outros, já que um relacionamento é a dois, então nada mais está sendo feito sozinho a partir do momento que você está entrando em um relacionamento. Então, é uma coisa que, tipo,
às vezes você vai ter que olhar para o próprio umbigo, mas às vezes você vai ter que olhar para outra pessoa. E é o que eu falo, em determinado momento que você faz algo que a outra pessoa não gosta, e que se ela fizesse você não gostaria, você já sabe que você está errado, né? Então, quando eu falo que às vezes no relacionamento você olha para o próprio umbigo, é em questão de você olhar os padrões, tá? Você olhar e reconhecer certas coisas, reconhecer certas atitudes. É disso que eu tô falando. Mas em questão de outras coisas, não, tá? É um relacionamento que você tem que construir com a pessoa. Nem ela na sua frente, nem você na frente dela, os dois caminhando lado a lado, um segurando na mão do outro, vai seguir em frente, vai conseguir chegar lá. Mas quando um tá mais à frente e o outro mais atrás, não vai funcionar, tá? Quando alguém muda uma atitude para estar com você, é porque ela realmente quer fazer acontecer. E quando ela pede para você mudar algo que quando é com ela não mudaria, isso não vai funcionar. Porque é esse momento que você enxerga realmente que se você faz, você está errado, mas se ela faz, ela está certa. Então, a balança tá meio torta, né? Tá meio desequilibrada, sabe? Eu acho que aqui nesse dorama a gente vê bastante disso, né? A gente vê que a terapeuta tenta bastante, ela tenta de tudo, tenta conversar, tenta, sabe, chamar a atenção dele, respeitar o tempo dele, 13 anos, que grande tempo, né? Mas mesmo assim não funciona, né? Então ela via que ele não queria fazer acontecer. É como o Lee Kang depois chegou para ela e falou que, tipo, ela, a terapeuta, não fazia parte da história do professor. E realmente ela nunca fez parte da história do professor. Ela chegou por acaso e insistiu para ficar. E ele simplesmente deixou. Sabe? Talvez por insistência dela. Eu acho que a gente também tem que ter a coragem de ir embora quando algo não nos faz bem. Sabe? Aqui a terapeuta, ela demorou muito tempo para poder cair em si e ir embora. E isso eu também me enxerguei nela, porque eu também demorei bastante tempo, assim, não em relação a esse relacionamento que eu falei, que eu deixei a pessoa ir, né? Porque a gente começou alguns meses, acho que foi 3 meses depois, né? Ou foi 6, alguma coisa assim, eu deixei ir embora, né? Mas eu tô falando do relacionamento que eu passei 7 anos, passando muita coisa. Eu passei 7 anos nesse relacionamento, passando por provações e, né, de coisa. Por quê? Porque eu tinha medo de ir embora. Eu não queria ir embora. Eu ainda enxergava que podia dar certo algo que realmente não tinha cabimento de dar certo. Então, ter a coragem de ir embora é o que muitas vezes te traz paz. Você vai sofrer no começo? Vai. Porque se você ficar, você sofre. Se você ir embora, você sofre. A diferença é que vai passar. Talvez demore, mas vai passar, tá? Então, eu acho que é importante você ter a coragem de olhar para si mesmo e querer se salvar de tal lugar, tá bom? De determinada situação que você sabe que não tem mais salvação, né? E outra coisa que também nesse drama me chamou a atenção, né, mesmo que tenha sido uma história criada pelo Lee Kang, foi a situação da família, né? A situação da família Kim, que, tipo, ele achava que era uma coisa e depois começou a se mostrar outra coisa totalmente diferente. Por quê? Porque as pessoas, elas são o que elas querem nos mostrar, tá? E você não conhece totalmente uma pessoa até você passar a conviver com ela. Então, você tá olhando para aquela pessoa e você acha que ela pode ser delicada, frágil, e que é isso, que é aquilo, mas quando você passa a conviver com aquela pessoa, você vê que ela pode transformar a sua vida num verdadeiro inferno, né? Então, eu acho que convivência é o que traz as verdadeiras faces, porque a máscara, ela pode durar 1 ano, 2 anos, mas ela não dura para sempre. Uma hora ela cai. E quando ela cai, ela não volta mais. Ela volta na frente dos outros, mas para você ela nunca mais vai voltar, né? E é isso, né? Eu acho que foi um resumo bom, um resumo legal, e esse dorama tocou nesse ponto em mim, né?
bastante. Eu ficava toda hora xingando o professor porque ele não olhava para a mulher dele, estava olhando para a mulher do outro, né? Então, esse drama tocou bastante nesse ponto em mim, e como eu falei, ele me fez lembrar, né, dessa história minha, e eu quis trazer aqui para vocês. Eu acho que é melhor para vocês e mais fácil para vocês entenderem, né? Porque talvez vocês olhem e falem assim, ah, ela tá falando coisas assim, não sei o que, talvez nem ela siga. Mas quando eu trago e falo algo aqui para vocês, são de experiências que eu já vivi, né? Como eu falei aqui em um vídeo, que muitas das vezes as coisas que eu trago aqui são de experiências que eu já vivi. E esse resumo que foi bem isso, foi de algo que eu já vivi e trouxe aqui para vocês, né? Para que talvez assim vocês pudessem entender melhor a situação. Em questão de ter maturidade e responsabilidade emocional. Não falo que o que eu fiz foi certo, né? Não da parte do terminal. A parte do terminal eu sei que eu estava certa de ter feito. Mas a questão de ter começado, né? De não ter respeitado o tempo que eu precisava e ter colocado outra pessoa para tampar algo que só eu poderia fazer, né? Só eu poderia tampar. Então, isso não foi certo da minha parte. Mas você olhar para o outro e entender que você está machucando alguém que não deveria ser machucado, que deveria encontrar uma pessoa que realmente goste dela e cuide dela com todo o amor que existir, né? Você olhar para esse ponto e você conseguir entender isso, eu acho que é uma grande parte de quem você realmente é e também da responsabilidade que você aprende a ter, né? Eu não sei, não tô falando porque é comigo, tá? Tô falando pela situação do dorama, que eu acho que se o professor tivesse feito isso, eu acho que ele teria o meu respeito no final. Mas no final ele só queria que a mulher depois ficasse. Um belo egoísta, né? Como a gente tem muitos no mundo mesmo. É isso, pessoinhas, esse foi o vídeo de hoje, né? Era para ter ficado curto, não sei como é que ficou, mas é isso. Vocês sabem como é que eu sou, quando eu chego aqui eu falo demais, é natural, natural, coisas naturais da vida. Obrigada por terem assistido esse vídeo, tá? Obrigada por estarem me acompanhando aqui também, sou muito grata. E comentem aqui o que vocês acham, sabe? Se vocês concordam comigo, se vocês não concordam, se vocês têm uma opinião própria, se vocês já passaram por isso, se alguém já fez isso com vocês, ou se vocês já fizeram isso com alguém, tá? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber, vou ler, vou responder, tá? E vou aprender também com vocês. É isso, aqui a gente vive de aprendizados mútuos, eu compartilho com vocês, vocês compartilham comigo e a gente aprende junto. Tá? É isso aí. Curte, compartilha, se inscreva e ative as notificações. E lembre-se, pessoinhas, não esconda o brilho de vocês por medo de incomodar. Ele não é excesso, é missão. Confie no vazio, ele não é perca. É só espaço para coisa melhor entrar. Tá bom? Um beijo. Annyeong!